Vai, Lenny. Faz duas entradas, só para fazer um teste. Vai. Não, o que eu faço? Fala junto? Vai, pô. Não vai diminuir. Olá, sejam bem-vindos ao Zuga Podcast. Eu sou Rodrigo Nogueira e ao meu lado... Olá malta, Marco Pinheiro aqui novamente com mais um convidado espetacular. Hoje connosco temos Tiago Santos, 31 anos, vem aqui ter connosco de Matosinhos. Ele é um entusiasta em muita coisa, mas pelas próprias palavras, especialista em coisa nenhuma. Já investe há cerca de 6, 7 anos mais ou menos e vem-nos aqui ensinar um bocadinho da sua experiência e ensinar-nos a ser ricos. Então, como tal, e usando esta palavra do ser rico, o que é para ti ser rico, Tiago? Fala-nos um bocadinho, o que é que te motiva neste mundo dos investimentos? O que é para ti ser rico? Olá. O ser rico acho que é muito específico para cada pessoa. Há pessoal que gosta de ter grandes casas, carros, os iates, muitas viagens. Para mim, ser rico é ter uma vida, entre aspas, normal, sem que eu me tenha de preocupar propriamente com as finanças. Por exemplo, tenho casa própria, tenho carro próprio, tenho um fundo onde consigo estar sem trabalhar pelo menos meio ano, e isso permite-me ter uma vida mais desafogada, despreocupada e pegando nas palavras de um filme que eu gosto muito, que é o Gambler, eu gosto de jogar de uma posição de fuck you, que é quando eu não gosto de algo, ou por exemplo no trabalho irritam-me, ou as coisas começam a ir para um sítio onde eu não quero ir, eu digo fuck you, e não tenho que me preocupar em arranjar logo um emprego novo, não tenho que me preocupar propriamente com as finanças, porque essa parte já é auto-assegurada pelo processo que eu tenho vindo a trabalhar. Vá lá. Não é ciência nenhuma, acho que todas as pessoas conseguem, e para mim o rico é isso, é conseguir viver uma vida sem o problema do dinheiro. E sem estar pensando no amanhã, naquele desespero do... E mês que vem? Como é que vai ser mês que vem? Sem ter essa sequência, né, de, e no fundo de também dependência. Independente financeiramente, não é? Porque o exemplo que tu deste é tipo, se eu estiver insatisfeito com o meu trabalho, eu posso imediatamente, por exemplo, despedir-me. Não quer dizer que eu faça de cabeça quente, mas acho que toda a gente percebeu o teu ponto. Sem eu ter a preocupação financeira por trás desta minha decisão. Estou mais à vontade, tenho pelo menos uma certa percentagem, um certo nível de independência financeira. É isso. Então essa é a tua definição de ser rico. Sim. É não teres que pensar em dinheiro todos os dias. Exato. Engraçado, não é? Normalmente as pessoas acham que o rico é o ganancioso e é a pessoa que tem que pensar mais em dinheiro, mais todos os dias. Eu acho porque grande parte das pessoas tem uma relação de amor com o dinheiro e não olham para o dinheiro, para aquilo que ele realmente é. O dinheiro é uma ferramenta que nos permite ter uma vida mais fácil. Ok? Há pessoal que tem muito dinheiro, logo tem mais ferramentas e pode ter as vidas luxuosas, mas para 99% da população mundial, nós temos as ferramentas necessárias para o nosso dia-a-dia. É mais do que o suficiente. E até se quiseres cometer excessos e se quiseres ir, por exemplo, numas férias mais luxuosas, ou se quiseres ir a um restaurante mais luxuoso, ou até se quiseres cometer alguma extravagância tua, se quiseres comprar um telefone novo de 1000 euros ou o que for, conseguires ter esses miminhos e sem te preocupares, sem andares a contar propriamente tostões. E o pessoal diz normalmente que, eu ouço dizer, até que gostava de tu explicasse um pouquinho melhor, é que as pessoas, acho que 99% das pessoas trabalham para ter dinheiro, e talvez esse 1%, esse pessoal que mais investe, eles fazem o dinheiro trabalhar para eles. É mais ou menos assim a tua linha de pensamento? Sim. E é assim que você faz no teu dia a dia com investimento e tal? Sim. Puder explanar um pouquinho pra gente o que você tem aí de, vamos dizer assim, de investimento? Não é ação, não é ativo. Eu ouço muito falar de ativos e passivos. Puder pra mim explicar um pouquinho pro pessoal? Tudo o que gera rendimento, atenção, primeiro, não sou um conselheiro financeiro, não tenho formação nenhuma na área, simplesmente sou um gajo com Google Skills e que descobri um tema, gostei,
vi que conseguia contribuir de forma positiva para mim e, portanto, tenho vindo a investigar e tenho vindo a aperfeiçoar. Para mim, ok? O que faço... É a tua opinião e você vai compartilhar a tua Exato. experiência. É isso. Ok? E posso estar errado em muita coisa, Boa. também estou disposto a aprender. Boa. Portanto, um ativo é algo que te gera rendimento. Ok. Independentemente de ser uma casa que alugas, ações, fundos, N coisas, arte, desde que te gere algum rendimento, é um ativo. O que eu faço? Ora bem, eu tenho as coisas mais ou menos divididas em vários portfólios. O que eu chamo o portfólio reforma é um portfólio que tem 4 ETFs. O que são ETFs? Não sei se vocês sabem. Não. Vamos assumir que não. Assumir que não. Aqui não sabemos de nada. Um ETF é uma espécie de ação, ou seja, pensem que é uma participação de uma empresa, ok? Só que essa empresa, a única finalidade que tem é gerir o tema do ETF. Por exemplo, um dos ETFs mais conhecidos é os replicadores do SP500. O SP500 é o fundo americano das 500 maiores empresas lucrativas americanas. Provavelmente dos ETFs mais usados e ele permite ter a exposição às 500 empresas sem teres de comprar as 500 empresas. O que é muito bom. E esse portfólio reforma são basicamente um conjunto de 4 ETFs, que é um que replica o SP500, outro que replica um índice dos mercados emergentes, ou seja, os mercados que ainda estão a ser desenvolvidos. Estamos a falar... Tipo português. Não, esse já perdemos o português está quase na fronteira de ser um mercado emergente. Acho que está tipo a 5 pontos no índice. Portanto, muito provavelmente vamos lá. O que é mau, ok? Brincadeira. Ele está a dizer que nós nem chegámos ao nível de ser emergente, ok? Nem chegámos a esse nível. Não. Nós somos mercado desenvolvido, mas somos tão fracos a nível de mercados financeiros, onde estamos quase a ser despromovidos para o mercado emergente. Atenção, os mercados emergentes não são propriamente maus, aliás, têm muito boas oportunidades. O que são é países menos desenvolvidos do que aquilo que nós entendemos por países desenvolvidos. Às vezes com mais instabilidade, mais vulnerabilidade na banca, alguns deles falham e tal. Exato, estamos a falar tipo de China, Índia, que não são países pequenos, não é? Mas no ranking são países que pertencem ao... emergente. Exato. Outro é um ETF que replica dívida de países de mercados emergentes e outro ETF que replica dívida de juro alto de mercados mundiais. O que é que este ETF me permite? Permite-me ter um rendimento anualizado de 8,75%. Ok? Ou seja... estás a dizer isso com base naquilo que foi o teu histórico até agora, é isso? E de teste que fiz até aos dados históricos que os ETFs que eu escolhi tinham. Certo. Portanto, o SP500 tens um histórico desde 1947, onde está provado que de 1947 até hoje tem um rendimento anualizado de 8%. Exato. Ok? Este portfólio é para dar o mesmo rendimento, mas com menos risco. Ok? E tem a parte dos mercados emergentes que é para dar mais um bocadinho de alfa, não é? Tipo, mais um bocadinho de retorno com o SP500 normal. Isto aqui é algo que eu comecei, pus uma fatia de dinheiro ao início e todos os meses eu contribuo à parte de pagar os impostos. Sim, eu não sou investidor profissional, eu também tenho um emprego, trabalho, e é por isso que o facto de trabalhar e ter o ordenado permite-me investir e se calhar assumir mais algum risco, porque eu sei que as minhas contas são pagas pelo ordenado. Ok? Porque investir
e contar com aquele dinheiro para pagar as contas, terminamos por tomar mais decisões, porque envolve sentimentos. Portanto, quanto mais automático for o processo, melhor. E todos os meses eu vou metendo dinheiro naquele portfólio de forma automática. Daqui a 20, 30 anos, quando eu me quiser reformar, eu conto ter lá já uma fatia de dinheiro boa associada com a reforma, não é? Que me vai permitir, se calhar, ter uma reforma acima da média. E é um bocado por aí. Deixa eu só esclarecer aqui só uma coisinha, Claro. que eu sei aqui porque eu estou aqui em Portugal, mas reforma no Brasil é aposentadoria. Ok. É um portfólio, desculpa, para aposentadoria. Sim, E outro, só mais uma perguntinha antes de tu continuar, Thiago. Tu diz que naquele fundo, naquele ETF das 500 empresas, sim, tu diz que ele rende 8% ao ano. sim, Sim. sim. Historicamente, em média. Historicamente, em média. Então, quer dizer que eu tenho a tendência de, se eu investir no início do ano 1.000 euros, ele vai me render 8% de 1.000 euros no final do ano. Historicamente, sim. Historicamente, sim. Isso eu entendi. Não. E, por exemplo, há anos onde, por exemplo, o SP500 retorna 20%, Ah, tá. há anos que retorna 30%, há anos que retorna menos 20%, há anos que retorna menos 15%. Ok. Isto é, A média ali, talvez. sim, é uma média Sim. anualizada. Aqui Ok. a palavra-chave é o anualizado. Não é durante um período de tempo tu anualizas Perfeito. o rendimento e o rendimento dá 8, qualquer coisa por cento. Por isso que não dá pra ter a certeza assim, Thiago, então esse ano eu vou investir 1.000 euros, eu vou ter retorno aí de 8%. Não, porque pode ser aquele ano que foi menos 20, né? Exato. Então no bolo geral é os 8%, é isso mais ou menos, né? Sim, É isso. Tá, essa entendi. pergunta, com base na minha experiência, eu respondo sempre: a melhor altura para investir é hoje. Porque as pessoas tendem a adiar, ficam sempre à espera. Quando o mercado cai, Esse sou eu. Eu esse sou eu. invisto. Eu vou investir. Esse Está sou muito eu. alto. Ninguém investe no all-time high, não é? exato, e depois quando o mercado cai, as coisas começam assim, o medo, não é? O pânico. Olha, como temos hoje, não é? Os mercados estão assim um bocado no rebuliço. As pessoas, não, se calhar agora também não é a altura, que isto ainda pode cair mais. Certo, pode cair no curto prazo. Daqui a 20, 30 anos, duvido muito que empresas como Amazon, Apple, Microsoft, Walmart, Aham. essas empresas vão sempre dar rios e rios de lucro, não é? E uma coisa boa, Vão sempre crescer. mas corrijo-me se eu estiver enganado, uma coisa boa do ETF do SP500 é que o SP500 também se atualiza com o tempo, não é? Sim, Se sim. amanhã o Facebook deixar de ser a empresa mais lucrativa do mundo, magicamente, Sim, isso sim. nunca iria acontecer, mas se durante um período de tempo o Facebook deixar de ser mais lucrativa, por exemplo, Ele sai das 500 mais e... sabe, Sim. ou perde pelo menos ranking naquilo Sim. que é o seu market cap, não é? O seu valor de mercado, e outras substituirá, não é? Sim, sim. Ou seja, o ETF também se auto-atualiza Sim, para te deixar com um portfólio diversificado das 500 maiores empresas da Sim. Bolsa Americana, não é? sim. O ETF garante sempre que, à data, tu tens uma parte das 500 maiores empresas lucrativas americanas. Portanto, tu podes ir lá aos States e dizes: olha, aquilo é meu, aquilo é meu, aquilo é meu. Portanto, tu és acionista e tens um bocadinho de tudo. Tu vai na Vorten, compra ali um iPhone e fala, ó, tô ajudando aqui, meu investimento, aqui é pra Não mim, é? né? Tipo, o que achas do telefone da minha marca, não é? Então tá bom. E tu diria hoje, assim, pra quem nunca investiu, ou quem tá pensando em investir, ou já investiu e parou e tá querendo voltar, o SP500 é um investimento assim, mais conservador possível, é o mais... Eu não diria a palavra conservador, mas assim, para iniciar uma coisa safe, sem aquele pensamento de vou investir agora para daqui a 6 meses tirar, é um negócio mesmo longo prazo. Sim. Seria o SP500, você Sim. indicaria? Sim. Pelo retorno histórico, pela diversificação. Em Portugal é preciso ter pelo menos uma coisa em conta. Primeiro, os ETFs na Europa têm que ter uma característica especial, que é o CITS, ok? Porque desde há alguns anos atrás o governo europeu tem um conjunto de regras financeiras novas que se chama MiFID II. E o que é que isto faz? Isto impede ETFs americanos
serem negociados em bolsas europeias para retail. Ou seja, nós que somos retail não conseguimos ter acesso aos ETFs. O comum, não é? Retail é como se fosse Retail é o NIF, né? O pessoa... Não, o retail, o que ele quer dizer para retail é pessoas comuns não podem comprar. É isso que quer É dizer, isso, não é? é isso. Por exemplo, se nós tivéssemos um fundo, não é? Se tivéssemos um hedge fund, por sermos um hedge fund, poderíamos comprar esses ETFs especiais americanos. Especiais normais, não é? E especiais para nós cá. Portanto, as empresas tiveram que emitir uma réplica desses ETFs que têm características específicas para a União Europeia e são os tais UCITS. E depois ainda tens outra parte em específica que é os ETFs ou são de dividendos distribuídos ou acumulativos. Os distribuídos, por exemplo, os do SP500 tendem a distribuir dividendos 4 vezes por ano. Só que quando tu recebes isso, pagas impostos. E usando uma frase muito conhecida, taxation is death, não é? Já gosto dele, já gosto dele. Já vamos aqui no governo, ainda não? Já me bem dizer que já vamos falar mal do governo, não? É roubo, já gosto dele. Eu gosto convidar mais vezes já. dos ETFs que são acumulativos, ou seja, quando o ETF recebe esses dividendos, a própria entidade que produz o ETF incorpora e reinveste esses dividendos no próprio ETF. Entendi. E para nós é fiscalmente muito melhor. Sim. É fiscalmente otimizado, não é? Nessa forma. Sim. Porque os dividendos é, no fundo, o que a empresa dá de excedente de lucro aos seus investidores, é isso? Sim. Até é um incentivo que a empresa dá para as pessoas comprarem as ações. Certo. E aí pronto, já vou entrar aqui também numa pergunta que é: ok, comprei ali coloquei 1.000 euros, 2.000 euros no SP500, não através do ETF diretamente, através da cena da União Europeia, do SCT. Não, isto são ETFs, só que são ETFs com as características necessárias para serem negociados na Europa. Pronto, comprei esse ETF, investi e de alguma forma recebi dividendos. Mais ou menos assim, de uma forma bem, bem resumida. Quais são os custos aqui de Portugal? O que Portugal taxa, o governo português taxa com relação a investimento? Isso. O que é que ele rouba? Não sou contabilista, não faço a minha contabilidade, ok? Eu deixo isso nas mãos de profissionais. Portanto, se eu disser asneiras... A opinião sua aqui, vamos lá. Mais ou menos. Os dividendos são taxados a 28%, porque são ganhos capitais, ok? Existe um acordo entre o governo português e o governo dos Estados Unidos para empresas americanas. Quando tu entras numa corretora, eles perguntam-te se tu queres preencher um formulário que se chama WBN8, ou é WBN8 ou W8BN. Ok. E o que é que isto faz? Isto é um acordo que tu assinas, não é? Onde te traz o benefício de não ser duplamente tributado. Okay. Ou seja, tu és tributado à cabeça nos Estados Unidos, se as tuas empresas forem de lá, e depois só és tributado o excedente cá para completar esses 28%. Entendi. Mas dos dividendos é sempre 28%. É por isso que eu também prefiro... acumulativo. Claro, não é? Porque o objetivo é sempre nós termos o juro composto a trabalhar por nós, não é? Se eu estou perdendo dinheiro com taxa, com imposto, Exato. eu estou perdendo dinheiro, né? Que eu poderia estar investindo. Exato. E usando aqui as palavras do Warren Buffett, se não descobrires a forma de fazer dinheiro enquanto dormes, nunca irás ser rico. Rico, claro que no sentido de cada pessoa. Portanto, tu ao aceitares os dividendos distribuídos, estás a dar, que é literalmente dar esses 28%, são 28% que poderias estar a investir. Reinvestindo, sim. E pronto, para fechar só essa pergunta. Dividendos, 28%. Eu dei aquela simulação mais ou menos daquele histórico, né? Do anulativo, até o termo que você usou. Anualizado, vamos dizer que me rendesse 8%. Eu sou taxado nesses 8% também? Não. Só pagas... Se venderes, não é? Exato. Só quando realizas mais-valias. É o nome
pomposo que se dá, não é? Tipo, quando vendes e tu tens o lucro, és taxado só em cima do lucro. Então, assim, vamos dizer que eu fiquei um ano, ganhei 8%, 80 euros, né? Aham. 80 euros, e aí vou vender, e aí ganhei 80 euros. Aí, nesse momento, o governo português vem, não tem mínimo aí, 5 mil, 10 mil. Não. 80 euros eles vêm taxando, e a Sim. quanto? A mais-valia também 28%? Sim. O governo gosta, então, né, de... Gosto. Mas é assim, o mais engraçado é que quando tu perdes, eles não te ajudam. Não, né? Nós somos o risco, ganha. Mas quando perdes, Consegues, não, mas pronto. consegues deduzir perdas, Isso, o IRS, não é? o que não é mau, e às vezes, quando o pessoal já tiver alguma experiência, às vezes convém fechares algumas posições que até não estão a correr tão bem quanto interessante. isso. Antes do ano terminar? Sim. Interessante. O ano fiscal. É isso. Se as coisas não estão a subir tanto como tu queres, ou por algum motivo a empresa teve resultados fracos e até estás a perder algum dinheiro, até pode ser vantajoso fechares e assumires aquela perda, porque depois não és tão penalizado. Olha aí, ó. Essa é a dica, já hein? está a dica de otimização essa daí fiscal é- e tudo nos investimentos. Mas olha, eu fiquei curioso, porque tu disseste que tens mais portfólios. E agora eu quero Sim. saber mais portfólios. Esse foi só o primeiro? Foi só o Da reforma, da aposentadoria. Da reforma. Eu tenho uma área dos mercados que me é muito querida, que é commodities, petróleo, Minério. grains, gold, silver, copper, e eu gosto de investir aí, apesar de quando a inflação é baixa, por norma, é sempre a área mais penalizada. Agora que está a haver o rumor que a inflação nos Estados Unidos pode estar a subir um bocado, está a ter bons retornos, e é algo que eu gosto de investir, primeiro porque é uma área que me sinto muito à vontade, é muito confortável, e é uma área interessante para quem quiser investir um bocadinho de tempo. E um dos meus portfólios é em commodities, tenho outro que é só tech, que também é uma área que eu me sinto confortável. Ações individuais de tech? Sim, sim, Ok. Legal. por trabalhar em tech. Entende, né? Aí você entende um pouquinho, né? Não é? Sim. Cripto, acho que não há como Como não estar nesse Estar, mercado, não é? Foi o não nosso é? primeiro tema. Foi o nosso primeiro tema aqui. É algo muito quente. E também negociei alguma coisa de FX. FX é mercado cambial. Se bem que não muito, coisas muito residuais para edge, às vezes, de algumas posições que têm. O que é que isso quer dizer para edges de algumas pessoas? O edge é tentarmos usar ativos diferentes para diminuir o risco. Ou seja, por exemplo, o risco de um anula o risco do outro. Entendi. Ok? Por exemplo, se eu quiser ir longo ao SP500, existe uma correlação inversa, ou seja, faz o movimento inverso, um par, que é o Euro Australian Dollar. Portanto, eles correlacionam inversamente, ou seja, quando um sobe, o outro desce, e vice-versa. Portanto, às vezes é vantajoso, se eu estiver demasiado exposto a ir longo ao SP500, ir curto, short, ao Euro Australian Dollar, porque vai-me reduzir o risco se houver movimentações estranhas, eu pelo menos mitigo com alguns possíveis Exatamente. Já percebi. ganhos ali. Contrarias essas tendências Sim. na maior exposição que tens com uma exposição Sim. contrária. Sim, Porreiro. Olha, tu falaste aí das commodities. sim. Eu ainda percebo um bocadinho ligeiramente de ETFs e acho que agora, em geral, as pessoas já vão começando a entender que é, ok, tu escolhes uma corretora, tens várias corretoras, não vamos aqui fazer publicidade nenhuma, mas escolhes uma corretora, entras e tens lá aquele ETF. E commodities? Tu usas a mesma corretora? Que sistema é que usas diferente? Como é que tu investes em commodities? Já tens alguns ETFs, É a partir de ETFs também? mais ou menos. Tens alguns ETFs, por exemplo, tens um issuer ou uma entidade emissora de ETFs que se chama iShares,
Tem alguns ETFs muito bons. Tens, por exemplo, um que é um Commodity Basket Swap. O que é que isto é? É um conjunto de swaps. Swaps são garantias de um cesto de commodities diversificado, e aquilo permite ter uma exposição se não perceberes nada do tema, e se quiseres estar exposto, tu compras aquilo. Uhum. Ok? Também podes usar contratos de futuro. Na Europa nós temos uma vantagem grande, que nós podemos usar CFDs. Os CFDs são Contract for Difference. São mais ou menos como os contratos de futuro, mas permitem mais leverage. A palavra Alavancagem. é isso. E as palavras em português às vezes É assim, isso. Pode é estranho. E uso muito isso. Porque primeiro é fácil, só que tens o risco de, às vezes, por usares demasiado leverage, as coisas também podem correr mal, e todos nós já ouvimos notícias disso. Ainda recentemente um hedge fund, a Archegos Capital, rebentou, que tinha um leverage, acho que era de... tinha um AUM, um Assets Under Management de 2 bilhões, e tinham leverage para 200 ou 300, assim, algo completamente ridículo. Portanto, também temos que ter um bocado de cuidado quando brincamos com aquilo, mas é quase tudo pelos CFDs ou alguns ETFs específicos. Por exemplo, tens um ETF cotado na Xetra. Xetra é uma das bolsas alemãs, que se chama CRUD, CRUD, que replica um dos maiores ETFs de crudo dos US, que é o USO, o SO. Também uso esse. É tudo muito à base de usar uma mistura de ativos, porque eu percebo que isto pode ser estranho ao início, é muitos ativos, muitas coisas, mas quando começamos a entrar, até existem muitas vantagens de usarmos ativos diferentes. Porque, por exemplo, é mais fácil eu ir long num ETF e, por exemplo, se quiser assumir uma posição curta, rápida num contrato de futuro ou num CFD, e sair, porque eles estão abertos ou estão a negociar quase 24 horas por dia, 5 dias por semana. Portanto, também... Quando tu diz assumir uma posição curta, não sei se eu estou entendendo certo. Eu estou assumindo uma posição curta de... Eu estou ali investindo para um tempo menor resgatar, ou é outra coisa? Não, tens duas coisas. Isto em inglês fica Fala melhor. short e long. Isso, é o ir long e o ir short. Em português é o ir longo e o ir curto, ou venda a descoberto, acho eu. Que é, num tu compras, no outro vendes com a expectativa de comprar com preço mais baixo. Tá. Essa vai ser difícil. Essa daí, eu próprio ainda não entendo bem o que é ir short, mas de acordo com a minha concepção tu basicamente vendes ações que não tens, não é? Sim. E depois tu compras-las esperando que elas baixem o valor para depois conseguires lucrar com a diferença. Sim. É um bocadinho isso, não é? Sim, Só sim. que é um conceito um bocado difícil de perceber, porque basicamente tu estás a vender ações que nem sequer tens, mas que te foram emprestadas. Sim, de certa forma. E pagas encargos. Por Isso. exemplo, se as ações pagarem dividendos, tu é que tens que pagar esses dividendos do teu bolso. Exatamente. Isso de alguma forma é mais seguro do que, por exemplo, do SP500? Não. Esse daí é o dos mais arriscados? Eu Ou nunca nem fiz por short isso? na vida. É mais arriscado? É, muito mais. Sim. Até porque, diz-me se eu estiver errado, quando tu vais long, não é? Quando tu queres que aquela ação, o preço dela suba, tu não tens limite de quanto ela pode subir, em teoria, mas tens limite de quanto ela pode descer. Ela pode descer até zero. Sim. Então o quanto tu podes perder é limitado, não é? Sim. Se tu meteres, imagina, 100 euros numa ação e acreditas que ela vai subir, mas entretanto tens azar, a empresa vai à falência e perdes tudo. O máximo que tu podes perder foram os 100 euros investidos. Sim. Não é? No entanto, se tu fizeres short é ao contrário, não é? Ou seja, tu podes perder dinheiro infinito. Podes perder os 100 euros, podes perder os
Vira quase como se fosse uma dívida tua? Porque só Os aumentar, dividendos não que tiveste que pagar, podes ter que ainda pagar mais encargos. É muito arriscado e tens um downside. Para começar, é preferível tipo, esqueçam. Poupança? Botar na poupança? Repara, funciona. O pessoal ter aquele ETF para reforma, que esteja só tipo um ETF do Sim. SP500, com os cálculos muito simples, em 10 anos, ok, com um juro de 7%, o teu dinheiro duplica. Ok. Quantos anos? Porque acumula em 10. cima do acumulado, não é? Porque depois, 10 imagina anos. que colocas 100 euros, para fazer as contas simples. 100, ao fim de um ano, vamos assumir que é tudo assim regular, Sim. ao fim do ano tens 107 e vai fazer 7% dos 107. Depois vais ter 109, imagina. Sim. 109 não, 117. Então depois vai ser 7% dos 117. Entendi. Vai ser 140. Vai, isso que você reinvestindo Sim. com 10 anos, você tem um... Isso, Você é tem um o dobro. juro composto, Mas só pra né? fechar ali no... Nossa, eu quero voltar no anterior que eu... Não, tem que pegar mais. Mas bom que ele tem tempo aqui pra gente explorar mais. Manda. Mas é normal que, por exemplo, nesse short, nesse long, sejam empresas conhecidas ou, por exemplo, o Marquinhos deu um exemplo aqui que a empresa pode ir à falência. Ou são empresas que estão subindo no mercado, estão emergindo no mercado e aí rola essa cena do short e do long. Pra ver se eu peguei. Por exemplo, Ok. é normal ter o short long pra uma Apple, pra uma... Eu não. Eu pessoalmente não, mas é comum Tá isso, bom, boa. acontecer no mercado e é natural. Tá bom. Tipo, o pessoal ir short até é muito benéfico para o mercado porque permite manter as coisas organicamente mais healthy. Porque se toda a gente fosse sempre long, não é? Tipo, as empresas tinham todas números estratosféricos e é este pessoal que faz short ativamente que torna as coisas um bocadinho mais humildes. E mais dinâmico. Não, Mas, não, assim. eu preciso entender isso aqui pra gente mudar de assunto, não é possível. Por que as pessoas, então, não... Por exemplo, numa Apple. Por que eu não vou lá e invisto normal numa Apple, compro ações dela? Qual é a diferença de eu comprar uma ação dela e fazer esse short ou esse long da Apple, por exemplo? Ok, por exemplo. Pode dar nós- exemplo até com números, até com o Ok, que você quiser. Para Comprei. nós que somos os average Joes, ok? Somos aquela pequenina fatia do mercado, não compensa todo irmos tipo fazer um short à Apple, não é? Tipo, nós queremos comprar e que aquilo que fique lá durante muitos É anos isso, isso que eu entendo. e queremos Aham. ir comprando e que aquilo suba até à lua, não é? Isso. Mas existem empresas e bancos de investimento onde o negócio deles é negociar no dia-a-dia. E, por exemplo, se uma empresa tem uma subida muito rápida, estatisticamente faz sentido que depois caia um bocado, porque nada só para o infinito logo. Sim. E o esse cair, há dinheiro para ser feito. Não é? Tipo, que é o dinheiro de tu teres o short e receberes aquele dinheiro da diferença de preço. E essas empresas, e até average Joes, que são day traders, não é? Tipo, Agora tô entendendo. Sim. O short é mais uma... É. uma- Falou mais day uma perspectiva- trader, aí sim, comecei a mais fazer uma- a liga. Mas agora faz sentido na minha cabeça, agora sim. No fundo, fazer short tens de estar atento àquilo, não é? Tu não fazes Sim, short sim, e sim. esqueces, não é? sim, sim. Então é mais fazer trading do que pronto, é necessariamente isso. investir, não é? Investir é mais uma perspectiva de tu colocas em algo Já que peguei o confias a pensar que aquilo vai aumentar de valor, não é? Sim, Já sim. peguei o short, falta o long agora. se quiser, pode mudar de assunto. O short eu peguei. Não, o long é fazer o normal, não é? Acreditar que Sim. uma empresa vai subir, pelo menos é assim que eu entendo, é acreditar que uma empresa vai subir e estás a apostar no long, é quase o long game. Fazer a Até jogada, não é? tens o... Mas qual é a diferença do long, então, pra eu investir, por exemplo, na Apple normal? Não, isso é ir O long. investir normal é ir long. Pô, É agora buy foi, and meu hold, amigo. Ô, não é? agora Tipo, foi. Tu compras e mantens. Oh, É buy and hold, que é tipo a melhor estratégia. Pode vir o maior guru do mundo, ninguém bate o buy and hold. Ok? Pode vir o gajo mais matemático do mundo, buy and hold, e estatisticamente é a melhor estratégia. Sim. Ponto. eu ficava aqui 2 horas que eu ia entender short e long. Tu há bocado disseste que o Warren Buffett, e o Warren Buffett também costuma dizer uma coisa que é o tempo no mercado bate o tentar
aproveitar os tempos do Do mercado, mercado, não é? sim, Ou seja, sim. quanto mais tempo estás, é melhor do que tentares ver os melhores tempos para estar. Sim. E isso é uma frase engraçada. E eu já ia perguntar, pronto, ele já usou agora pra eu entender, né, a cena do short, a cena do day trader. Eu ia perguntar se tu tem alguma coisa disso, mas pelo visto tu já faz alguma coisa desse Sim. mais a curto prazo ali pra tu. Sim. Peraí, deixa eu olhar. E aí tu é daqueles que fica no tempo livre olhando aqueles gráficos gigantes e. Sim, É? sim. Sou. Eita, ferro. Só ainda nesta última noite, com o drama que temos em cripto, tive até às 3, 4 ali a ver se conseguia vender qualquer coisa. E sim. Mas é assim, isto para mim não é a ganância de querer Sim. fazer dinheiro. É mesmo tipo, eu genuinamente gosto disto. Isto é tipo um hobby que eu levo Sim. muito a sério porque gosto e interessa-me. Portanto, não é tipo ficar acordado com aquela coisa de querer fazer. Eu estou sentado ao computador e quando reparo, são 4 horas da manhã, se calhar tenho que ir para a cama. Sim. Mas é o que eu ouço normalmente, assim, aí indo em dicas básicas de investimento na internet, é o pessoal de um lado falando que você vai ficar milionário com day trader. E os outros dizendo não faça isso, aqueles que estão dizendo que você vai ficar milionário, vai fazer você ficar, só querem ganhar dinheiro em cima de você. E pronto, já vejo aqui o Thiago, quase que um especialista, tem a sua carteira, tem seu portfólio para reforma, né, para aposentadoria, tem um outro portfólio de criptomoedas, tem uma outra coisa, e tem também a brincadeirinha dele ali de Claro. olhar gráficos e tal. É mais ou menos isso. Sim. Se você fosse dar uma dica para a pessoa que está ouvindo hoje, acha que vai ficar rico da noite pro dia, Não. Aliás, a tendência com 99,9% é de ficar mais pobre. aí, pronto. Sim, normalmente há aqueles disclaimerzinhos lá nas corretoras da bolsa a dizer 70% das pessoas perdem dinheiro, invista com cuidado. Ou seja, a maior parte das pessoas perdem dinheiro, não é? Porque aqui isto demora. Qual é que achas que é a principal razão das pessoas perderem, da maior parte das pessoas perderem dinheiro? É as pessoas terem uma relação com o dinheiro sentimental. As pessoas, por exemplo, quando falas de dinheiro, as pessoas deve haver qualquer coisa aqui que o cérebro começa a ficar tipo, mais atento e as palmas começam a suar, porque é um tema muito sensível. Verdade. Sim, sim. E quando estás nos mercados, tipo, tens que te desensibilizar, porque o dinheiro é uma ferramenta. Por exemplo, dizer, opá, perdi 1000 euros hoje, opá, mas pronto, olha, é o que é. Isto aqui, uma pessoa que não apanha o contexto, ouvir dizer a alguém que perdeu 1000 euros em Portugal é bastante dinheiro, Verdade. ok? Mas 1000 euros quantos reais são? Aí, Ora bem, 7 mil, isso- 6.500, 7 mil isso reais. quase compras uma casa com piscina e com... Opa, e tu conseguiste dessensibilizar, ok, de que aquilo é um tema sensível e aquilo é uma ferramenta que eu uso em prol de multiplicá-lo, não é? Eu vou trabalhar com aquela ferramenta para obter mais. Permite também tomar decisões melhores e, por exemplo, quando os mercados estão em queda, grande parte do pessoal vende com perdas. Ok? Por exemplo, isto pode parecer um bocado novela, um bocado banha da cobra, mas tipo, quando o mercado cai, eu compro. Porquê? Se eu estava disposto a manter a ação a um preço mais caro, porque é que não vou querer comprá-la mais barato? Atenção, estamos a falar de ações Apple, Microsoft, Walmart, Barrick Gold, tipo empresas que existem há muito tempo, que têm lucro, que têm resultados bons. Portanto, se elas ficam mais baratas, eu compro. Oportunidade, né? Opa. Claro. Está em saldo, não é? Exato. Usando a expressão do Warren Buffett o mercado é um jogo e uma transferência de dinheiro entre pessoas impacientes para pessoas pacientes. Nós temos que esperar, temos que ser os pacientes, Sim. então, nessa Sim, equação, tipo, né? nós temos que esperar pelas oportunidades. E a oportunidade boa para comprar é quando o mercado cai. Não é quando o mercado está a fazer tipo máximos históricos. Portanto, requer um bocado de coragem e dessensibilização
porque facilmente nós deixamos as oportunidades. Eu recentemente tive um colega que queria começar a investir e era sempre, quando isso cair, não, e eu, foi agora, e ele, não, deixa cair um bocado. Cai mais. Entretanto, nas últimas semanas o mercado caiu, ele comprou qualquer coisa, mas está preocupado porque caiu qualquer coisa. Então, mas se o teu horizonte é daqui a 20 anos, porque é que estás a preocupar com os últimos 4 dias? Tranquilo, é isso. Relaxa, né? Tipo, não faz sentido nenhum. Tu olhas o gráfico do SP 500, aquilo é uma reta. Tipo, tens algumas descidas, não é? Tens a crise de 2008, 2009, não? Sim, e As diferentes crises, né? 2000, 2002. 2008, e pá, tens assim tipo uns Vs. Mas a foto grande, né? A foto maior. É uma linha reta para cima, portanto. Confia, né? Confia, calma. Exato. Tipo, a prova está ali, não é? Portanto, Mas não existe matemática. Mas é difícil, Thiago. Eu vou falar por mim, tá? É difícil tu conseguir estar tranquilo, aprendendo a vida toda que dinheiro bom é dinheiro na mão para tu gastar. Não, investimento bom é aquele investimento que tu investe aqui e recebe logo ali. É difícil tu ter isso, colocar isso na cabeça. Tu, por exemplo, deixar de fazer, sei lá, uma obra na tua casa, ter um carro melhor. É mesmo difícil tu, às vezes, convencer quem tá, né, ao seu redor de que daqui a 15 anos... Nossa, 15 anos? Pera, não sei nem se eu vou estar vivo. É o que eu mais ouço. Não sei nem se eu vou estar vivo daqui a 15 anos. Não, vamos gastar agora porque no caixão você não leva nada. E é difícil tirar essa mentalidade, e eu tô dizendo por mim. Aqui é difícil. Eu percebo isso e eu recentemente tive uma constatação que nós somos ossos e no fim iremos ser ossos. Portanto, independentemente de teres 1000 euros ou teres 1 milhão, no fim acabamos todos igual. Está todo mundo pro mesmo lugar. Portanto, isso não resolve nada. Portanto, o tempo que tu estás aqui também tens que usufruir. Eu com isto não digo que as pessoas têm que investir dinheiro e têm que ter uma vida sem sal, muito pelo contrário. A partir do momento em que tu tens este mecanismo montado, tipo, tu vais ter o teu dinheiro a trabalhar para ti. Portanto, vais ter a opção de tomar decisões que não poderias tomar se o dinheiro fosse um problema para ti. Tipo, eu já me despedi várias vezes sem qualquer expectativa. Tipo, não tinha trabalho novo, não tinha nada, simplesmente achei que não fazia fit nos sítios onde estava, despedi-me, ainda fiquei tipo uns tempos de férias, não é? E depois procurava um emprego novo. Certo. E isto permite uma paz de espírito, uma qualidade de vida superior. Mas também se me perguntares, tens um Porsche, não, tenho um carro, 4 rodas e anda, consigo ir para o ponto A para o ponto B, não bebe mais do que eu, portanto... Está-se bem. Está-se bem. Perfeito, tipo, eu não vou querer sustentar um estilo de vida para impressionar pessoas que eu não gosto. Portanto, quem é meu amigo irá gostar, independentemente de eu ser rico Se ou você pobre. tem um Porsche ou tem uma... Sim. Eu acho que ia gostar mais disso se tivesse um pouco. Então não é meu amigo. Não é meu amigo. Já peguei já que não é meu amigo. É isso. Mas eu acho que as pessoas ficam muito presas e esta relação com o dinheiro vem muito por aí, porque as pessoas ficam presas a ter as coisas e acham que a sociedade vai olhar para elas de forma diferente, para elas terem mais dinheiro. Provavelmente acontece, mas para mim é errado. Eu gosto de ser sempre um bocadinho fora do sistema. Para mim, tu tens um Porsche ou tens outro carro, sei lá, tipo um bocado podre, mas tem 4 rodas e anda, e serve para ti perfeitamente. Eu não tenho nada com isso. Não vou pensar menos de ti, como é óbvio. Isso tem a ver também com o objetivo, né, Thiago? Cara, várias vezes aqui tu repetiu que o teu objetivo não é teu objetivo, mas a tua sensação de não depender do dinheiro para tomar as melhores decisões, aí muito em relação ao profissional, né, a parte profissional, isso te faz bem. Então você consegue muito bem estar no teu trabalho. Se caso aquele teu trabalho não estiver dando fit você com o trabalho com você,
você tranquilamente sai porque você não precisa daquele trabalho. Sim. Diferente daquelas pessoas que passam às vezes 10, 15, 20 anos no mesmo trabalho porque dependem daquilo e acham que sem aquilo não vão conseguir pagar a casa, não vão conseguir pagar as contas e ter uma vida infeliz, uma qualidade de vida, né? Sim. É isso, né? É isso, é No isso. final é isso. Nós estamos aqui tão pouco tempo, tipo, não vale a pena estarmos a fazer tantos sacrifícios que às vezes são autoimpostos. É preciso nós pormos ou darmos um passo atrás e racionalizarmos os problemas que são mais emocionais e percebemos, pá, se calhar, ok, existe aqui um período onde eu vou, entre aspas, sofrer um bocado, porque é óbvio que se puseres tipo 1000 euros, 8% em 1000 euros, 80 euros, não tem grande impacto. Não te vai mudar a vida, não é? Não é? Tipo, portanto, se quiseres alavancar isto, não é? Tipo, tens que ter uma poupança, tens que investir algum dinheiro para começares a gerar dinheiro que te faça realmente alguma diferença, não é? Portanto, tens algum período onde tu efetivamente poupas, não é? E, pá, o poupar também é relativo porque tudo é estritamente necessário, porque senão não o comprávamos. Portanto, também vai depender dos critérios de cada um, mas tem que haver esse período onde nós nos penalizamos um bocado, ok? Em prol de algo melhor, Claro. num futuro se calhar não tão distante quanto isso. Por exemplo, desses 1000 euros, você poderia pegar esses 1000 euros e ir para Ibiza. Tranquilamente, fazer essa viagem. Ia ser uma viagem de uma semana, de 4 dias. Ia voltar satisfeito, fui para Ibiza, conheci Ibiza. Mas tá pronto, acabou. Esse Certo. dinheiro não tem mais aqueles 80 euros todo mês, né? Talvez aquele... Mas pode ser a decisão, É isso, É justo. pode ser conscientemente a melhor decisão que tu queiras tomar. é isso. E pronto. Depende do que é que tu queres, o que é que tu acreditas que aqueles 1000 euros vão melhor oferecer como retorno. E aí eu volto pro objetivo que eu li, eu comecei a ler e não terminei. Eu devo estar na metade do Pai Rico, Pai Pobre. Uhum. E tem uma hora que ele diz assim, acho que é a esposa dele, eu não sei quem foi, que gostava de ter um Porsche. Eu acho que é um carro muito bom. Ao invés dela trabalhar, comprar esse Porsche e aí trabalhar para pagar esse Porsche, eles primeiro investiram, né? E aí criaram ativos para que os ativos pagassem esse Porsche. Geraste Ou seja, cash flow. tem aí, né, a cena do luxo, mas calma aí. Eu vou ter luxo, mas não vou ser eu que vou pagar, não. Deixa meus ativos pagarem. É mais ou menos isso, Thiago? É isso, é isso. E repara, estamos no século XXI, onde tens um smartphone que é mais poderoso do que o computador que enviou o homem à Lua. Verdade. Todas as pessoas têm as oportunidades de descobrir as coisas. Existem N formas ou N formas no mercado, com mais ou menos risco, de conseguirem ter algum lucro. Por exemplo, o que os nossos bancos oferecem, os depósitos a prazo, eu considero aquilo completamente predatório. Tipo, aquilo quase que nem cobra a inflação, porque a inflação nem é um número real, porque nem o Banco Central Europeu sabe muito bem o número real. Claro. Tipo, sabe, mas não o Sim. publicam. Portanto, as pessoas também têm que olhar um bocadinho para as finanças pessoais como sendo parte do dia-a-dia delas. Eu acho que grande parte das pessoas descuida disto e confia cegamente nos bancos. Por exemplo, grande parte de todas as pessoas que eu conheço pagam comissões mensais aos bancos. Eita. Ou seja, eu tenho que pagar dinheiro a um banco, que o banco usa o meu dinheiro, supostamente, não é? Para emprestar e para gerir, e ainda tenho que lhes pagar para eles terem o meu dinheiro lá, para eles fazerem isso tudo. Vamos lá ver. Há aqui... Algo está qualquer errado coisa que não que está não- certo, é Que é isso. uma tuga porreira. Portanto, está aqui qualquer coisa que não bate certo. Isso. Portanto, eu tento também sempre negociar com o banco, porque os bons negócios têm que ser um win-win. Portanto, grande parte das vezes tu tens que ceder em algumas coisas. Mas, por exemplo, eu nas minhas contas não pago comissões. Mas isto também tens que negociar. Claro que ele, ao início dizem, não é possível que isto é um standard. Amigo, se você não quer, o próximo quer.
Temos outros concorrentes que não cobram comissões nenhumas, não é? Portanto, pá, seja por teres o ordenado lá, seja por teres mais, por exemplo, de X dinheiro lá, todos eles têm qualquer coisa que te permitem não pagar essas comissões. Essas comissões ao longo do ano, ao longo dos anos, é bastante dinheiro. E se puseres isso a render aos 8%, é muito dinheiro. Ou seja, a próxima vez que quiseres comprar alguma coisa, Rodrigo, tens de pensar, ok, eu posso gastar 70 euros nisto, mas esses 70 euros daqui a 20 anos são Quanto que me 240. renderia? Por isso, na verdade, isto são 240 euros. E vem cá, falando pra mim diretamente, eu sou esse gajo que paga as comissões pro banco e depois vou ver com a minha esposa, olha, saiu isso aqui, eu não sei o que é não, o banco cobrou. Primeiro passo pra mim, ir negociar com quem? Com o meu gerente, ir lá ligar Sim. pra alguém Sim. e falar, olha, não quero pagar taxas e o que é? Meu ordenado tá aqui, meu ordenado não tá. Sim, é isso. Eles normalmente eles dão benefícios, eles dão Sim. regalias pra... Sim. Fazendo um shameless plug, sem qualquer tipo de patrocínio, eu gosto do Ativo Banco. Opa, é o meu. Também é o meu. Eu não Ok. pago nada lá. Exato. Tu tendo Eu a acho que eu conta... pago, viu? Pô, então eu sou o otário da mesa. Eu sou o otário da mesa, vamos lá. Tu tendo a conta ordenado lá, não pagas nada. Ah, então não E pago, se não. fizeres algum tipo de movimentações, inclusive receberes o ordenado, recebes pontos. E esses pontos podes trocar por vales de combustível. Eu tenho os pontos lá e nunca troquei. Eu nem sabia que isso existia. Eu nem Pronto. sabia que isso Portanto, existia. são estas pequeninas coisas. Os vales, penso que são 1000 pontos, 10 euros. É dinheiro. Claro. Eu devo ter Oh. muito a ponto lá. É, Eu devo já, ter... já uso há algum tempo, Ativo Banco. Portanto, se associares a isto, por exemplo, depois a um cartão de desconto de combustível, atenção, fazendo outro shameless plug, porque, não é? Galp. Tens vales Galp, usas um cartão de desconto Galp e, por exemplo, se usares a app do cartão Continente, ainda sacas saldo Sei. para o cartão Isso eu Continente. Portanto, tu, usando estas coisinhas todas, poupas bastante dinheiro e é dinheiro em caixa. Mas eu faço outra coisa, que é... Esta aqui eu orgulho mais vezes. Mas é muito simples, que é... Eu tenho outra conta na qual tenho a minha reserva de emergência, como Sim, tu falaste. sim. Que é uma quantidade de dinheiro que eu tenho, se alguma coisa correr mal, eu tenho aquele dinheiro para qualquer coisa, não é? Sim. Posso ficar doente de repente, posso perder o meu emprego, uma tragédia, o que quer que seja. E então, eu nessa conta eu também precisava ter uma ordenada a entrar lá. Só que, na verdade, o que eles precisam não é do ordenado, eles precisam é de dinheiro a entrar lá. Entrar, sim. Então o que é que eu faço? Eu tenho um ordenado a entrar no Active Bank e depois crio uma automação para mandar para lá e depois retorno. Estás a perceber? Então eu mando para lá o dinheiro e se precisar dele, ele retorna, mas como chegou a entrar lá, ele já conta como ordenado. Então eu tenho 2 contas ordenado, sem na verdade o ordenado ir para as 2. Espero que ninguém veja isso aí. Ainda bem que você não falou Não. o segundo banco. Eu acho que foi, É lícito? foi algum dos gestores do próprio banco que me deu esta dica. Eu não me lembro a 100%, mas eu tenho quase certeza. Portanto, por isso eu nem vou dizer que banco é, que assim fica tudo. Não, mas às vezes é as pessoas predisporem-se a ler um bocado e a procurarem estas coisas, porque estas coisas existem e estão disponíveis para todos e, como se costuma dizer, grão a grão enche a galinha o papo e tipo, poucos euros facilmente ficam muitos euros. Exato. E as pessoas perdem-se aqui um bocado e eu acho que grande parte do pessoal gasta dinheiro mal gasto para Fala. é aquilo tipo we buy shit to impress hassles we don't like. Portanto, eu acho que felizmente já consegui transcender. Ultrapassar essa... É isso. Impressionar os outros que... Sim, e não me preocupo muito e isso permite-me também ser, entre aspas, mais livre e isso para mim é que é ser rico. Tipo, eu sei que para as coisas que eu preciso eu tenho dinheiro by default, não é? Tipo, por defeito eu tenho dinheiro para tudo o que preciso no meu dia-a-dia. Por padrão Por padrão. Por defeito é por padrão aqui. E tu acha que isso deveria ser de alguma forma ensinado nas escolas, por exemplo? Eu sei que hoje a gente tem acesso a conteúdos, Sim. mas, por exemplo, eu falando por mim de novo, eu não me dou
o tempo para ler as coisas do banco, sabe? Para olhar que lá no banco, se eu fizer isso, eu vou ter aquilo. Cara, simplesmente deixo lá. Eles também não fornecem essas informações de uma forma fácil. Por exemplo, o Activo Bank nunca falou comigo essa cena dos pontos. Eu que descobri por um acaso. E eles têm coisa para mim, para me oferecer, né? Ah, você quer entrar aqui no financiamento? Aqui no financiamento eles oferecem. Agora, essa cena... Mas você acha que deveria ser ensinado aí o tema finanças, investimento nas escolas, para as crianças? Isso, por exemplo, aqui em Portugal tem, no Brasil eu sei que não tem, e é um tema falado. Também não. A gente gostaria de ter, por exemplo, empreendedorismo, finanças na escola. E não temos isso. E aqui em Portugal como é? O que você vê sobre esse assunto? Aqui em Portugal a iliteracia financeira é muito grande. Eu acho que deveria ser ensinado até mais num formato tipo dos Estados Unidos. Eu acho que o ensino básico nós deveríamos de beber muita coisa dos Estados Unidos, tipo até aquela parte do householding, não é? Tipo teres as aulas de bricolagem, culinária, tipo o ensino básico deveria... Se eles têm lá, né? A gente aqui também não tem, né? Deveria de te preparar o básico para a tua vida, não é? E depois, Sim. se quiseres ser especialista em qualquer coisa, seguias para ser especialista. Infelizmente em Portugal isso não existe. Até vou fazer outro shameless plug. Existe um grupo de 2 caras que têm Instagrams onde estão a tentar fazer um projeto de literacia em Portugal, e existe um canal do Discord que se chama Grupo de Investidores PT. Podem... No Discord, é? Sim, Boa. podem ir lá. Grupo de Investidores PT. No Discord. Sim, Boa. onde já somos 2000 e pico, onde estamos lá pessoal a ajudar. Em 2000 e quê? E pico. E algo. 2000 e pico não dá. Temos lá pessoal que vem para aprender, outros que vêm para ensinar, e o pessoal que vem para ensinar também aprende. Portanto, temos lá uma comunidade gira que legal. tentamos instruir, e há lives semanais onde o pessoal pode perguntar, nós damos algumas dicas, tem facts tipo de como começar, quais são as melhores corretoras. É interessante, se querem começar e se sentirem perdidos, passem por lá. Aquilo é free, não tem qualquer tipo de custo. Perguntem. Se quiserem conversar comigo, eu tenho um handle que é chapter3. Podem enviar privados, eu respondo. Portanto... Top. Valeu pela ajuda, principalmente na comunidade. Ele disse que não era consultor financeiro, mas agora acabou de oferecer o serviço de forma indireta. Não, repara, isto é conversas entre amigos, entre... Bate-papo sobre investimento. Sim. Ele é um conjunto de pessoas, no fundo... Se ajudando, né? Estão aprendendo uns com os outros, né? Todos nós começamos com o mesmo problema, que é, ok, o que raio é isto? Ninguém percebe nada disto. Isso. E aos bocados fomos todos aprendendo à nossa maneira. Certo. E aqui é um sítio onde nós conseguimos partilhar as nossas experiências e aprendemos uns com os outros, e é impossível uma pessoa só conseguir estudar o mercado inteiro. E portanto, se tiveres alguém que tu com o tempo aprendes a confiar, e essa pessoa te explicar, cria-te um shortcut gigante. Dividir para conquistar, né? É isso. Cada um vai para um lado ali, então me diz aí. E lá temos pessoal que é criptomoeda, deve ter o... Sim, tens criptos, tens ETFs, tens vários mercados, e tens pessoal que é mais de análise fundamental, gosta dos números, gosta de perceber os EBITDAs, os ROIs e essas coisas. Tens o pessoal que é mais técnico, gosta dos gráficos, gosta de linhas e que gosta de coisas. Há pessoal que é mais quant, que é tipo mais com base em cálculos matemáticos e fórmulas, e todas essas experiências são muito ricas. Eu percebo que pode ser overwhelming ao início, não é? Pode ser muita coisa, né? Para assimilar. Mas com o hábito, pergunto, e o pessoal está sempre disposto a responder. Portanto, é uma excelente
oportunidade, e essas duas pessoas, eu até vou ver se não me engano no Instagram deles, é Viver de Investimentos e o Ações de Dividendos. Eles têm páginas, eles são responsáveis pelo grupo Crédito, onde o crédito é preciso ser dado. Sim, claro. Eu sou um simples membro. Viver de Investimentos no Instagram. Sim, e Ações e Dividendos. Não, Ações de Dividendos. De Dividendos. Sim, porque há Boa. malta que tem estratégia que... Há malta que tem estratégias de especificamente investir em ações de dividendos. Sim, não é? sim. Porque normalmente empresas de dividendos são empresas estabelecidas, bastante sólidas Sim. e que dão estes lucros constantes às Sim. pessoas que decidem investir neles. Pá, aqui em Portugal, tendencialmente, quando nós falamos de investimentos, as pessoas mais da velha guarda tendem a dizer olha, investir em imobiliário e depois, por exemplo, uma coisa que na altura dos meus avós se fazia muito, e eu ainda sinto um bocadinho isso às vezes, que era o investir em ouro. A malta também investia muito em commodities. Mas ao contrário do que tu partilhaste connosco, eles investiam literalmente em ouro. Eles compravam ouro e retiam ouro a partir de joias ou a partir de pequenas barras de ouro, etc. Tu tens algum apreço por o investimento imobiliário? Já pensaste nisso? Achas que compensa em Portugal? De que forma é que compensa? Eu, nisso, tenho uma opinião muito forte, que é... Manda. Para o average Joe, ou seja, para a pessoa comum, apesar de ser um bem tátil, ok, nós sabemos que temos a casa, não compensa, ok? Tipo, o trabalho que dá, as noites por dormir, as confusões com os inquilinos, a carga fiscal, a dívida ao banco, porque são poucas as pessoas que podem comprar casas logo pronto, não é? É preferível investirem o dinheiro no SP500 e ninguém se preocupa, e os 8% estão lá. Por outro lado, o dinheiro nunca esteve tão barato, não é? Tipo, as taxas de juros estão ridiculamente baixas. Aliás, a Euribor está negativa, as pessoas pagam só o spread. Portanto, não compensa investirem com o dinheiro próprio. É bom investirmos com o dinheiro do banco, e a forma mais fácil de investir com dinheiro do banco é com crédito à habitação, logo compras casas. Para mim, um descargo de consciência. Eu casa tenho uma e sei o trabalho que ela me dá, não é? Tipo, entre o pintar, arranjar a relva, as árvores, ter as portas, janelas, vazamentos, umidades. É horrível. Eu não quero que me ter que preocupar com isto com várias casas. Eu prefiro ter o dinheiro ali, está a render, eu durmo, ele rende, e não me preocupo com isso. Portanto, é algo que eu, para já, tenciono não investir, apesar de perceber o quão apelativo é para muita gente, porque é tátil e é mais one-on-one, não é? Tipo, eu alugo-te a ti, eu conheço-te a ti, eu sei que és tu que estás lá e és tu que me pagas. Portanto, eu percebo que isso é fácil, e ao nível psicológico é bom, mas o comprar para arrendar acho que é um mau negócio. E aí... não compensa, comparando com as alternativas, não é? Para mim, não. Porque temos que calcular aí também o custo de oportunidade, não é? Sim. Ao estar a colocar, imagina que pedes um crédito, mas tens de estar sempre um sinal, não é? Ao estar a colocar este X dinheiro aqui, estou a perder a oportunidade de, se calhar, o colocar noutro sítio onde poderia estar a render mais com menos trabalho. Sim, e é que todos esses tipos de investimentos são vendidos, entre aspas, como se tu fosses ter uma taxa de aluguer tipo de 100%, claro, e que não fosses ter problemas nenhuns, e que não pagas EMIs. Sempre o melhor cenário, né? E que não precisas de obras, e que não precisas de nada. Tipo, é tudo perfeito. Até as coisas começarem a não correr conforme o planeado. E, por exemplo, tu ações, se as coisas não estiverem a correr como tu queres, vendes. Pá, a liquidez é imediata, não é? Exato. Se tiveres um prejuízo, assumes o prejuízo e pronto. Se tiveres uma casa, o trabalho de... Tens o inquilino, o banco, depois podes ter o condomínio e... Obras. Depois ainda podes ter os advogados. Tipo, é surreal, e portanto eu não quero de todo este problema. Para mim o moto é
FU Money para não ter tantos problemas, portanto, eu não vou gerar FU Money Para criar mais problemas para Sim. ti próprio. para criar mais problemas. Essa parte que tu referiste do ouro é interessante. Eu gosto de ouro físico, principalmente moedas, libras. Acho que é algo que toda a gente podia investir, ou deveria de investir, igual ao SP500. É algo que existe desde milénia, ou seja, todos os povos achavam que o ouro tinha valor, ou seja, está provado que o ouro efetivamente tem algum valor. Portanto, diversificarem um bocado e terem algumas peças, tendo essa oportunidade, não joias, mas libras ou Krugerrands moedas. Acho que é um excelente investimento. É ilíquido, convém que as pessoas tenham essa noção, mas é um... O que seria ilíquido? Ilíquido não é fácil de tu liquidares, ou seja, não é fácil de... Vou vender amanhã Venderes, ouro. sim. Vou chegar na rua para que alguém vai ver, ninguém Sim. não vai ser assim tão Tu simples. tens logo o spread no início a tirar-te, não é? Porque quando compras, a pessoa que vende normalmente tem que ter um pequeno lucro, então tu a curto prazo estás a perder dinheiro que depois Sim, ao longo do tempo talvez recuperes. Mas o mesmo funciona mais ou menos nas ações também. sim. Portanto, Só que o ouro físico tem um prémio maior. maior. Um prêmio? O prémio é o quanto a pessoa está a lucrar da venda daquele ouro, não é? Ok. Ou seja, é o quanto tu tens que dar àquela pessoa para ela estar disposta a vender-te. Sim. Porque imagina que o ouro custa 50 mil euros ao quilo. Vamos imaginar. Se calhar é mais parecido mais ou menos com o que está. Tu queres comprar uma barra de ouro de 1 quilo àquela pessoa. Ela vai-te vender, mas não vai vender por 50 mil euros. Vai-te vender por 51. Então tens ali um prémio de 1000 euros. Tu pagaste por aquele quilo de ouro. Entendi. Mas se tu quiseres vender a outra pessoa, provavelmente ninguém te vai comprar acima de 50,5 ou 51 também. Então tu não vais ter liquidez imediata, mas provavelmente com o tempo, a partir do momento Sim. em que o dinheiro, o fiat money, não é, começa a perder valor, o ouro mantém esse valor, pelo menos mantém esse valor, ou seja, se o mantém, está a crescer de valor, comparando com o resto, é um investimento que segura aquilo que é o teu património. E tu não compra ouro então para ficar recebendo alguma coisa de tempos em tempos, por exemplo, dividendos. Tu compra ouro para no momento vender eles depois. Não, para já é para tê-lo e Ah. se um dia precisar de vender, vendo. E, por exemplo, a parte fixe que tu tens com as moedas, por exemplo, tens a Libra de 1989, foi uma edição especial, onde tens a cara da rainha de uma forma especial. Uma moeda que na altura custava, por exemplo, 100 e qualquer coisa euros, que não era euros, era escudos. Uhum. Portanto, quanto é que isso era em escudos, não faço a mínima ideia. Mas vamos assumir que era tipo 300 euros. Sim. Hoje vale 1800 euros só por ser aquela moeda específica, edição especial daquele ano. Exatamente. Portanto, se também conseguires apanhar essas edições, e por exemplo, a moeda, a Libra do ano passado, vale mais do que a Libra deste ano. E são exatamente iguais, só que são de anos diferentes. Entendi. Só que as do ano passado não há mais, porque é produção limitada. Ok. Portanto, tens ainda esse acréscimo ao longo do tempo. Sim. E você está me dizendo então que, para ter uma noção aqui, eu quero hoje comprar ouro. Uhum. Eu compro barras de ouro, eu compro moedas de Libra, qual é a diferença e aonde que eu faço isso? É num lugar específico? É mesmo com corretores, sei lá, o financeiro, não sei o que. É assim, em Portugal, que eu saiba, só tens um banco que trata disso, que é o Millennium BCP. Ok? Eu não recomendo. Os premiums são muito altos. Tens alguns sites a nível europeu. Uhum. Agora com o Brexit também as coisas tramaram-nos um bocado, porque as mints é quase tudo lá, ou vem quase tudo de lá, porque existe uma bolsa que é a LME, que é London Metals Exchange, que é responsável pelos contratos de futuro dos metais preciosos. Cá, depois nos Estados Unidos há outra, Ásia há outra, mas cá é esses caras. E quase todos os sites que vendem vêm de lá. Portanto,
existem alguns sites, acho que isto não vale fazer um shameless plug, mas se alguém quiser depois pode perguntar. São sites que têm, entre aspas, uns certificados que dizem, ok, este site é porreiro, é bom, é protegido e é homologado pelas entidades. Sim. E tu compras lá, como compras, por exemplo, um livro no Amazon. Entendi. E eu escolho lá, por exemplo, no site, ó, barra de ouro, ó, moedas de libra Sim. do ano passado. Sim. É isso? Sim. Olha, isso eu não sabia. No fundo, Não fazia a mínima quando tu ideia. compras a moeda, estás a juntar duas coisas, que é o valor do ouro em si e o facto de ser uma moeda e ter um valor também diferente relativamente àquilo que é a moeda em si, não é? Por Sim. facto de ter a cara da rainha, essas... Sim. também tens esse valor intrínseco do facto de ser o ouro e também de ser uma moeda, não é? Sim. Podes comprar literalmente barras de ouro. Eu vejo o investimento em ouro mais como uma forma de... qual é o principal desafio? O principal desafio é não perder dinheiro no Sim. mundo 2, não é? Porque tu tens X no banco, tu estás a perder dinheiro. Literalmente, porque o dinheiro perde cada vez mais o seu valor de acordo com a inflação que está a acontecer, e essa inflação está completamente fora do nosso controle e cada vez mais. Mas não vamos entrar aqui em política. Calma. Então, eu vejo o investimento no ouro aqui como um bocadinho de tentares manter a tua riqueza. É uma forma de tu dizeres, ok, o ouro, como em princípio, tendencialmente não perde muito valor, e até pode até aumentar, comparando, eu vou manter a minha riqueza. Eu tenho no 500 ouro. mil papéis em casa, tenho Aham, 500 mil euros, papéis, literalmente. né? Tenho papel lá em Como casa. monopólio, Peraí que igual ao ouro. esse papel tá perdendo mais valor do que o ouro. Então, peraí, eu vou pegar 500 mil Isso. papéis, me dá esses 500 mil papéis em ouro hoje. O cara pega, bota no cofre dele ali Sim. o ouro, e isso com o tempo, se eu deixasse Sim. os dois ali, o ouro provavelmente Sim, vai... sim. Entendi. Eu não sei aqui em Portugal nós não temos muito essa preocupação de lutar contra a inflação. Mas, por exemplo, no Brasil, eu sei que vocês têm mais essa tendência. Sim, tem não é? essa... Eu às vezes vejo alguns vídeos de alguns canais que eu sigo no YouTube brasileiro em que eles dizem que trocam reais por dólar ou trocam reais por euro para tentarem não perder esse valor de inflação. Isso é verdade? Sim, Assim? é verdade. No fundo é igual, mas ao ouro, que é o ultimate money, não é? Entendi. Sim. O Entendi. melhor dinheiro de Sim. todos, não é? Ninguém o controla, é limitado, etc, etc. Por exemplo, eu até uso o ouro no meu fundo de emergência, ok? Eu gosto de ter, por exemplo, 6 meses de ordenado em cash e depois gosto de ter Nunca tinha visto ninguém a dizer isso, que faz o store ou guarda a sua reserva de emergência em ouro. Isso é bom. mas também tenho em ouro e tenho aquilo que eu chamo meu go-to bag, não é? Tipo, se por alguma coisa estranha tiveres um apocalipse zombie, pessoal não aceita euros e dólares, mas toda a gente irá reconhecer o ouro. Tu vais à China, o pessoal, ouro é ouro. Vais à Índia, ouro é ouro. Ouro é ouro em qualquer lugar do mundo. Percebes? Tipo, Não depende de nenhum Na governo. lua, né? Lua. Ali. o ouro é ouro. Portanto, isso garante que tu consegues sempre comprar comida em qualquer sítio. Sim. Portanto, eu acho interessante ter isso. E, por exemplo, grande parte do meu fundo de emergência não está em cash, está em cash investido num ativo que se chama TIPS, que é Treasury Inflation Protected Securities, que são títulos de dívida americana que garantem que retornam sempre a inflação de lá. A inflação de lá, historicamente, é sempre maior do que a inflação cá. Tipo, nós em Portugal entregamos as coisas todas ao ECB, portanto, nós não mandamos nada. Portanto, aquilo eu também garanto que o meu fundo de emergência, atenção, pode perder algum dinheiro, pode variar, Normal. Sim. está investido, mas eu sei que no fim do ano, aquele montante, entre aspas, não perde valor, porque Exato. retorna-me sempre a inflação. Sim. Até porque se investires agora, ou melhor, se tu colocares agora um dinheiro de parte para a tua reserva de emergência, daqui a 10 anos esse dinheiro não vai ser o mesmo. Certo? Vais precisar de mais, porque aquele dinheiro perdeu valor e entretanto tu Certo. precisas de mais para os 6 meses que ele está a tentar corresponder, não é? Certo. E, ao fazeres isso é uma forma de proteger-te. Sim. Onde é que tu investes nisso? Que corretora é que tu usas? É uma corretora normal? É um sítio Sim. específico que tu vais? É uma corretora normal. Tens um... Mas é tipo um tickerzinho que diz tips? Sim, tips. Ok.
Que eu saiba, atenção, para mim o melhor é o SPDR Bloomberg, que na bolsa dos States é TIPS, cá também é TIPS, mas está cotado na bolsa de Milão. Uhum. É em dólar, tipo, eu não recomendo o pessoal também ter só dinheiro em euro. Certo. Ok? O euro, todos nós reconhecemos o euro, até ninguém reconhecer o euro. Okay? Eu lembro-me de escudo e toda a gente aceitava escudo e de um momento para o De outro. repente. Agora ninguém aceita. Não é tipo o euro, olha, tenho o euro, é isto, usem. E nós, ok, é isto. Portanto, eu gosto também de ter sempre as coisas mais ou menos espalhadas, porque eu sei que o dólar, em princípio, toda a gente aceita dólares, não é? Sim. Porque é a moeda mundial. Portanto, eu percebo que não é muito comum o pessoal investir o fundo de emergência, mas tu, sendo uma pessoa que está em cima das coisas e se tiveres os alertas e as coisas e tiveres mais ou menos aquilo controlado, para mim é a forma mais inteligente para garantir que aquele fundo também cresce e que não perde poder de compra. Faz sentido. Aqui é normal a gente investir reserva de emergência. A gente conversou com o Pedro. O Pedro? Sim, O Zé. sim. O Zé. O Zé. E o fundo dele é em Bitcoin. Ui, Sim. ui. Mas o Zé, isso era uma conversa interessante entre vocês dois, porque o Zé é muito. Nós estávamos a falar sobre Bitcoin com ele, sobre criptomoedas, e o Zé, naquele caso, ele não está interessado em diversificar, não está interessado em reserva de emergência, ele está interessado em colocar o máximo daquilo que é os bens dele em uma moeda em que ele acredita mais, ok? Em uma moeda em que ele acredita que é o futuro e que é a melhor forma dele de fazer crescer o seu dinheiro. Pronto, cada um tem a sua exposição Certo. ao risco. Só com o pequeno senão, eu se quiser ir ao continente comprar comida, tenho que pagar em euros. Exato. E se quiser pagar a renda, também tenho que pagar em euros, não é? E da semana passada para hoje, o poder de compra reduzir para metade não é bom. Claro. Pronto. É um risco. Se expõe ao risco, não é? É o risco. Não é? É um Mas já risco. escolhe bem. Ele, Está correndo nos bem. últimos Sim. anos não houve nenhum ativo que tenha retornado tanto como a Bitcoin, Certo? mas não quer dizer que isso vai acontecer no próximo ano. Certo. Não quer dizer que vai acontecer nos próximos 2. Repare, E amanhã pode ir a zero. Não é? existem excelentes oportunidades em cripto. Grande parte do meu portfólio de cripto é Bitcoin e Ethereum, com mais algumas shitcoins. Mas algumas o quê? Shitcoins. As shitcoins são tipo É. moedinhas da treta. Altcoins. São moedas que podem ou não dar certo, não é? Não, são coisas já com... Ok, afinal não esquece. Marte, tens as shitcoins, eu chamo... Tu engana bem, viu? Não, vamos calar. Isto é um bocado relativo, a definição pode variar de pessoa para pessoa. Para mim é tudo shitcoin, tudo que não for Bitcoin e Ethereum. Ok? Então é a definição dele, estás a ver? Desculpa. Não, é justo. Ai. Mas, por exemplo, mesmo dentro de cripto, tens coisas interessantes. Tens um conceito que se chama stablecoin. Ok? O que é isto? Existem entidades, por exemplo, a Tether, a Circle, a Binance, existem entidades certificadas pelo SEC, que neste caso a Paxos, que emitem essas stablecoins. A da Circle e a da Binance pertencem à Paxos, e que, por exemplo, $1 real equivale a $1 virtual. Ok? E supostamente eles garantem, reza a lenda, a pé juntos, que isto é assim. E, A Tether já se meteu em confusão com isso. já. E ontem fizeram um disclaimer que se calhar só 3% é que é realmente backed e o resto é crypto assets. Ferro. Portanto, not financial advice, mas quem tiver Tether que pondere em mudar para outra coisa qualquer. Quase todos os brokers e, por exemplo, a Binance têm um mecanismo que permite pôr essas stablecoins a render. E, por exemplo, Binance Coin, USDC, Tether estão a ter um rendimento anual de 5-6%. Okay? Tipo, é só Comparando com depósito a prazo, não é? a prazo é surreal. Portanto, em cripto existe coisas muito boas. É um mercado legacy, ou seja, um mercado normal,
de ações e isso, deveria de aprender muita coisa com o mercado de cripto. Existem oportunidades boas com risco Claro. médio-baixo, ok? Ok. Porque o 1 para 1 vale o que vale, Sim. mas teres ali um 5%, um 6% fácil ao ano é muito bom. Sim. Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Manda. Eu tenho uma dúvida diretamente do Brasil, de um amigo meu. Eu fazendo o link com o que tu falou, a gente falou de comprar uma casa, né? Comprar um imóvel, arrendar ele. E ele diz que também não quer ter essa... Igualzinho, você falou, eu ouvi ele falando que cara, pra que eu vou ter dor de cabeça se eu posso ter fundos imobiliários? Que Ok? é como se eu tivesse os imóveis, o imóvel é meu. Inclusive ele até brinca, não a cena da Dina Vorten, fala, tô comprando aqui na minha empresa, olha minhas marcas. Ele passa pela rua e fala, lá meu prédio, ó. Ali, eu tenho um pedacinho meu, um tijolo ali é meu, hein? Então assim, ele investe bastante, é diversificado ali, né, em ações, mas também em fundo imobiliário. E a pergunta que ele me fez quando eu fui no Brasil agora, início do ano, é que ele gostava de diversificar um pouquinho mais ainda, ele tá nos Estados Unidos também um pouco agora, mas também queria vir para a Europa. E está pesquisando para investir em Portugal. E como ele é um grande fã de fundo imobiliário, que ele quase que fala para mim que tipo assim, ele quase que me obriga a investir, que ele fala, deixa de ser burro, é dinheiro trabalhando para você. Você pega, reinveste, e todo mês você pinga uma coisinha, você vai e reinveste. E para ele é tão simples, acho que às vezes para vocês assim, é tão simples, né? Por que todo mundo não faz, né? É tão simples. Então assim, a pergunta é, se tem fundo imobiliário em Portugal, se você quiser também explicar para o pessoal o que seria um fundo imobiliário, também talvez no teu entendimento, se tem em Portugal, se é oportunidade boa, se tu investe, e se tu não investe, por que tu não investe? Ok. Um fundo imobiliário é basicamente uma empresa que é constituída com o objetivo de receber dinheiro de investidores para construir ou comprar casas, apartamentos, empreendimentos, e depois essa participação é dividida em ações Ok, e as pessoas podem comprar essas ações. É isso. basicamente como uma empresa, só que as pessoas, por cada share que compram, têm direito, ou não, depende das características do fundo, ao pedaço de terra que aquela ação vale. Em Portugal, que eu saiba, tens alguns, não é muito comum. Não é comum, Ok, né? não. Ele disse que pesquisou e também não Ouvi achou falar aqui. tão fácil. Estás a começar a ter alguns que vêm do estrangeiro. Ok, Nenhum deles é cotado, ou melhor, tens um que é cotado em bolsa, um espanhol que se chama Merrill, Merrill, só letra aí, por favor. MERRIL, acho eu. Merrill, E é cotado na bolsa portuguesa e na bolsa espanhola. ok. A nível de investimento, eu não invisto em REITs. Ok, isso é o acrónimo em inglês, é REIT. Porquê? Primeiro, porque quase todos eles pagam dividendos mensais e eu não quero. Que é para simular a tal renda, não é? Sim, eu não quero Isso. esse encargo, porque em Portugal não é muito bom. Pelo menos para mim. Sim, sim. E por norma são empresas que não têm muito crescimento. Ok, é bom para quem quer um portfólio de dividendos. Uhum. Não se enquadra no meu perfil. E se me perguntarem, em Portugal eu não recomendo ter, pelo simples facto que não é fiscalmente bom, porque todos os meses tu pagas 28% ao Estado. Já chegou do salário, não é? E aí? Vai falar do Estado, não? Não. Já falei? Não preciso dizer nada. Ele começou a dizer que taxar impostos são roubo, portanto já tenho a acho minha que- confiança. Salvo engano, isso aí o amigo João, Joca da produção, vai me salvar nessa. Nós estamos numa câmara para já. Fundo imobiliário no Brasil não paga impostos? Até que eu me lembro, não. Pronto. Não tem imposto de renda sobre os ganhos no fundo imobiliário. Pois, por isso é que é mais Ok. famoso lá. Faz sentido. Ok, faz. Por isso é que os investimentos em dividendos também são muito famosos, por exemplo, na América. Sim. Porque Isso, acho que é. até 70k por ano não pagas absolutamente impostos nenhums. Imagina! É. 70k. 70k sim. por ano. E a gente no Dinheiro. Brasil, se tiver lucros
com relação a ações até 20 mil reais, também isento de impostos. Isso, imposto de renda só com, Aí. com lucro acima de 20 mil. Ok, mas é preciso racionalizar que 20 mil reais no Brasil com uma taxa de juros de 14%, não é assim tanto dinheiro quanto isso, não é? Já foi. Agora tá em Já 3. foi 14%. Ah. Já foi. Ok. Dizem, esse meu amigo mesmo dizia que o Brasil há 10 anos, sei lá, uns 15 anos, que a taxa era 14%, era o país do investimento, que você não precisava fazer, é só colocar, sei lá, na poupança, Tesouro Nacional, que você tinha rendas aí de 8%, sei lá, 10%, né? É isso. E sem precisar desse, não, vou colocar lá no SP500, não, botava no Brasil, que tá. Eu, infelizmente, não consigo criar conta lá. Eu dei-me ao trabalho de investigar. Vocês têm lá um índice de dólar, que aquilo é muito interessante para o pessoal que é day trader. Aquilo dá para fazer brincadeiras interessantes. Aquilo tem um volume muito grande. Tipo, dá a sensação que o pessoal negocia fortemente aquilo todos os dias. Só que para abrir conta lá é muito exigente, requer a residência, tem que ter um comprovativo de morada fiscal, tem que ter o ISPF, CPF. Exato. É o NIF daqui. Ele e o meu amigo, tô vendo meu amigo aqui que ele diz exatamente o contrário. Ele falou que para Portugal ele tentou abrir conta, acho que em corretoras aqui, aí pediam conta de banco. E ele ia no banco e falava, não, você tem que ter o NIF aqui. Ele falou, mas o que é NIF? Ele ficava perguntando, o que é NIF? É o nosso CPF, é o cadastro de pessoa física, é o NIF, no Brasil o CPF é o NIF Estás aqui. a ver, com o Bitcoin tu não precisas destas coisas. Tu podes viver no sítio mais remoto do mundo, se tiveres acesso a um dispositivo digital, não precisas de NIF. Mas engraçado que... Vai. É tudo uma questão de dinheiro, ok? Quanto mais dinheiro tiveres, mais fácil fica, é de resolver os problemas. Mais problemas tens, mas mais fácil fica resolver problemas. Por exemplo, se criares contas tipo na Suíça ou num paraíso fiscal, tipo as Ilhas Virgem, Ilhas Caimão, tens lá bancos tipo a Deltec que te dá acesso a todos os mercados do mundo. Mas sei que você falou aí, não é... Eu pelo menos ouço Suíça, Ilhas Caimã, que a gente fala no Brasil, Ilhas Caimã. Normalmente é o refúgio lá dos corruptos. É onde o pessoal pega os milhões e somem. Coisas importantes, offshores não são ilegais, ok? Offshore é um estado a dizer, já que imposto é roubo, nós não vamos roubar ninguém. Offshores não são coisas ilegais, ok? Tá, existem offshores legais. Boa. Dado aí o disclaimer. Impecável. Tá bom, hein? Pronto, já matei aqui minha curiosidade da cena do fundo imobiliário. Acho que posso aproveitar aqui então o top. Não, eu ia só adicionar Vem? antes de mudar do imóvel. É o seguinte, tem muita gente que confunde, ou se confunde, quando fala de investimento imobiliário. Casa própria é investimento? Não, é paz de espírito. Casa própria não é um ativo? Tu achas que casa própria É um é para o ativo espírito? ou um passivo? É, paz de espírito. Para mim, depende, passa a ser um ativo quando não deves ao banco. Ok. Para mim, os contabilistas vão discordar, mas se Ok. a casa é do banco, não é minha. Portanto, eu quando digo a minha casa, é a minha casa. O meu carro é o meu carro. Eu acho que até tenho uma visão um bocado mais extrema, que é, se estás a viver na casa, a casa não é um ativo. A casa só está a gerar despesa. Certo? Claro que ela pode gerar valor, numa perspectiva a longo prazo, se ela aumentar de valor. Mas olha, experimenta não lhe fazeres absolutamente nada, ou seja, não a manteres e etc, que ela perde valor no instante. Não, e é paz de espírito, porque repara, eu não tenho filhos, mas acredito que uma pessoa que tenha filhos, Nesse aspecto, ok. tu entendi. tens a paz de espírito, que independentemente do que acontecer, eu sei que aquela criatura tem aqui um abrigo. É uma paz de espírito Sim. grande. Certo, Portanto, nós também sabemos encontrar aquele rácio de termos o dinheiro, temos paz de espírito. É o equilíbrio, né? Exato, É o equilíbrio. exato. E a casa termina por ser o sítio onde passas mais tempo. Portanto, se é para cometer loucuras aí gastares dinheiro à toa, que seja em casa. Isso é num Porsche.
Não posso, mas tem que dar para pôr um reboque, não é? Mas eu já não confio tanto no Thiago, que ele disse que não, esse negócio de luxo, não sei o quê. O reserva dele de emergência em quê? Em ouro. Mas ouro não é luxo. Ouro é o quê? Não, mas eu nunca tinha ouvido ninguém dizer isso. E eu fiquei bastante curioso, porque faz todo sentido. Assim, não faz muito sentido na perspectiva de emergência, não é? Se levares o emergência a sério, que é suposto ser levado mais a sério, a questão do emergência, não faz tanto sentido, porque como não é muito fácil de liquidar esse ouro, há coisas bem mais difíceis de liquidar, mas como não é rapidamente liquidável, podes ficar numa situação mais complicada. No entanto, parece-me bastante inteligente para proteger esse dinheiro da inflação. É relativo, porque, por exemplo, a minha conta à ordem, eu sou um pelintra. E sou um pelintra. Sou o quê? Um pelintra é um pé rapado. Ou seja, nunca tem lá nada. Sim, o pé rapado. Só tem lá 2 dígitos. Gostei, pé rapado. Pelintra. Pé rapado. Por exemplo, com base nos ativos que tenho, o que eu consegui negociar com um dos bancos que uso é, caso eu necessite, eles em 1 hora estendem-me uma linha de crédito. Ok? Mas eu só consegui negociar isto com base nos ativos que tenho. Entendi. E, portanto, o meu fundo de emergência, apesar de ter cash e o cash está investido em TIPS e ter as moedas em ouro, para mim funciona bem, porque eu sei que se precisar de dinheiro agora, eu consigo ter acesso a ele, porque tenho a linha de crédito do banco. Isto qualquer pessoa consegue ter, ok? Não é preciso ser especial de corrida, é uma questão de irem ao banco, perguntarem, e o vosso gestor diz o que é que vocês precisam. Sim. E aí, o gajo da MicroStrategy, o Michael Saylor, ele costuma dizer, eu nunca vou vender Bitcoin, se eu precisar de dinheiro, eu faço um crédito sobre as Bitcoins que eu tenho e uso esse dinheiro. É isso que eu faço. E ele diz, eu vou fazer sempre isto até a Bitcoin começar a ser o meu dinheiro. Sim. Ou seja, ele assim nunca tem que vender aquilo que tem, mas simplesmente faz crédito sobre aquilo que tem. Boa. Não, porque grande parte das pessoas assume que precisa de dinheiro para tudo. Tipo, tu tendo ativos, e por exemplo, tu tendo uma casa e um carro, tu consegues alavancar o facto de teres a casa e o carro, certo, para conseguires ter acesso a liquidez. Certo, exatamente. É o que grande pessoal que compra arte, não é? Compram aqueles Rembrandts e os Monets e não sei o quê. Até isso é um tema interessante. O pessoal guarda tudo aquilo em freeports, não é? Aquilo ficam em alfândegas, cofre. O aeroporto, como é um território internacional, os gajos não pagam impostos. Portanto, os gajos pedem empréstimo. A Irlanda fazia muito isso. A Irlanda tem lá muitos freeports desse género. Eles compram a arte com dinheiro alavancado, ok? E depois pedem empréstimos que dão como colateral os quadros e investem aquele dinheiro, portanto o empréstimo autopaga-se. Portanto, quem tem dinheiro faz dinheiro facilmente, não é? Então, voltando aqui ao meu amigo do Brasil, para tentar trazer ele aqui de novo, com várias dúvidas que ele tem. Uma das dúvidas era tentar investir aqui de alguma forma, dificuldade para abrir conta em banco, nas corretoras e tudo mais. Pronto, fundo imobiliário você já deu aí um panorama bem interessante para a gente entender, interessante para investir pelo visto. Que aí o governo parece que gosta aí de comer um pedacinho do bocado. É nosso. Pronto, vamos agora então para o cenário do que seria vantajoso para uma pessoa do Brasil que hoje tem acesso ao mercado americano, se quiser, através de uma corretora, do que seja, e vir investir, por exemplo, em Portugal / Europa. Tem alguma coisa que fala assim, ó, se esse gajo conseguir abrir conta aqui de alguma forma, ter essa corretora X, investir em alguma coisa da União Europeia especificamente, ou daqui de Portugal, não sei, é vantajoso. Você teria alguma dica para as pessoas que estão querendo investir aqui? Tem alguma coisa vantajosa para se investir aqui em Portugal? É com muita tristeza que eu digo isto. O mercado financeiro em Portugal está morto, mas existem indústrias que vale a pena investir. Vinhos. Vinho? Tinto, branco, rosé. Qual é o melhor vinho? Qual é o melhor vinho, Tiago? Diz-nos. Não, existe... Para quem não estava a gostar da conversa, agora finalmente... Vamos embora, agora sim. Existe um mercado paralelo de vinhos, tipo vinho
do Porto, vinhos nobres, tipo Barcas Velhas, onde o mercado estrangeiro gosta bastante do que nós temos, e nós conseguimos comprar a preços acessíveis cá e vender para fora. Temos ou melhor, eu gosto bastante de vinhos e faço alguma coleção, sou um pequeno entusiasta. Existem alguns sites onde tu partilhas o teu cellar e as pessoas, se tu tiveres aquilo público, podem-te fazer ofertas. Ok? E, por exemplo, facilmente nós conseguimos num bom Porto Vintage Ruby, tipo um premium de 15%, de 20% ao preço dele. Só porque nós cá conseguimos comprar diretamente, não é? E eles não o conseguem. Você está dizendo que aqui em Portugal, por exemplo, eu consigo vender um... Se eu estou fazendo certo aqui, né? A conta. Eu consigo comprar um vinho aqui, vamos dizer, a 100 euros e ganho 15% em cima dele em alguns sites. Por exemplo, vendo ele a 115 euros e aí ganharia 15 euros. Sim, e ainda, se quiseres ir a uma coisa mais hardcore, ainda consegues fazer jogos de taxa cambial, mas isso já é tipo um bocado rocket science, já não vale a ver, né? Mas sim, se quiserem investir em Portugal, a única coisa que para mim que faz sentido é vinho. Vinhos e... É com tristeza que você diz isso, mas é realidade, digamos sim, assim. Sim, sim. Porque mesmo o... Mas se tivesse algum vinho dentro dele já não era muita tristeza. Mas então, para investir em vinhos em Portugal, tu aconselhas comprar diretamente vinho? Sim. Comprar diretamente garrafas, algumas até e você pode mais colecionáveis, não é? E os sites? Você disse, tem algum site assim, mais famoso que você faz essa... eu gosto muito de um que se chama Wine Cellar. Wine Cellar. Sim, tens vários ex-canções mundiais. Tem várias o quê? Ex-canções. Também não faço ideia. Eu olhei pra você. Eu olhei pra você que eu falei, isso aí é coisa de Portugal. É pessoal especialista em vinho. Ah, boa. Eu achava que isso eram enólogos. Não, esses é tipo os rookies. Ok. Depois tens aquele pessoal que é super especialista. Eles têm provas que fazem provas cegas, ok? Tipo de vários vinhos. E pelo cheiro, pelo sabor, têm que dizer: olha, este vinho é de França com a casta X. É malta da treta, é malta que inventa, estás a ver? E tens lá muito pessoal que faz reviews, e se tiveres de facto vinhos bons, podes pedir opiniões e eles dão e dá-te uma espécie de uma promoção. Olha, não, tem este gajo, põe o carimbo dele, não é? Sim. A quer dizer que o vinho é porreiro e podes cobrar mais. Ou seja, pro meu amigo que está no Brasil, não faz nem sentido para ele acessar os vinhos daqui, para ter que vender, não faz muito sentido. Ele pode fomentar a economia paralela lá, que é comprar vinhos cá e vendê-los lá, porque vocês infelizmente a única coisa que têm é vinhos chilenos, não é? Portanto, e dizem que são muito bons, né? Não é? Chilenos? Os chilenos, com aquelas rolhas tipo sumo. É tipo isso aí, é tipo isso aí. Não, mas tem uns bons, mas assim... É que as nossas duas indústrias aqui grandes é a cortiça e o vinho, e casam uma com a outra. Exato. Mas ele é do gajo do fundo imobiliário que não quer ter trabalho, quer fazer o dinheiro trabalhar para ele. Okay. Então é melhor direto lá na América, né? Estados Unidos, sim. No Brasil, para não pagando nada do governo, fundo imobiliário não paga, até 20 mil reais de lucro não paga, e tá-se bem. Se quiseres ir assim, se calhar um leque mais, um espectro maior, tens dois grandes brokers, que é o Saxo Bank e o Interactive Brokers, que permitem transacionar em quase todas as bolsas europeias, inclusive, atenção, Rússias e coisas de estilo, tipo esses países mais estranhos também consegues. E tens empresas bastante boas para investir cá. Tens a SAP, tens a Nestlé, tens todas as marcas de luxo, LVMH. A gente já abriu para a Europa isso, né? Sim. Tens... Tudo isto está fora do SP500, não? Sim. Tens essas empresas, principalmente tudo o que seja luxo, é quase tudo de cá. Okay. E consegues investir, e é quase tudo na Bolsa de Paris e na Bolsa de Milão. Ok. Acho que já para
a gente começar a caminhar aí pro final também, para não ocupar o tempo aí do nosso investidor, que ele deve estar doido para olhar para os gráficos dele, né? Ficar até de madrugada olhando. Ver uma oportunidade de short. Será que o Bitcoin caiu ou não caiu? É uma excelente pergunta. É uma boa pergunta, né? Que dica tu daria, assim, dicas você daria para quem está querendo começar a investir? E aí eu até faço aqui a personificação daquele que quer começar a investir agora. Primeiro criar seu fundo de emergência, sua reserva de emergência, pegar um dinheirinho e investir, por exemplo, no SP500, e aí eu já ouvi, hoje, por exemplo, eu estava passando no Instagram de uma pessoa de finanças, de investimento do Brasil, que ela perguntou, com R$500 eu começo a investir, né? R$500. Ela, olha, R$500, acho que é melhor você investir em conhecimento do que investir propriamente no local. Então, assim, queria que tu fizesse essa mescla. Vale a pena começar primeiro a investir em conhecimento, talvez pegar €50 e fazer um curso, ou então ir na internet, ou então ler livros, para depois sim, numa forma madura, começar a investir. E aonde eu começaria a investir? Onde você daria essa dica para eu começar a investir? Ok, é assim, eu sou muito apologista do que não consegues gerir o que não consegues medir. Ok. Portanto, para começares a investir, primeiro tens que saber quanto é que gastas por mês para as coisas mínimas. Primeiro passo aí, tá aí, ó, primeira coisa. Portanto, faz uma planilha, não é? Ok. Com isso. ele tá rindo, sabe que ele tá rindo da planilha, porque em Portugal vocês não falam planilha, vocês falam? É um Excel. É Excel. Nós chamamos as coisas pelo nome. Vocês inventam uma palavra à toa para chamar uma cena. Gostei dele já, ó. Mas não precisa de ser planilha, atenção. Por exemplo, eu, fazendo aqui a publicidade mesmo, a shameless plug, eu uso uma cena que se chama, uma app que se chama The Box. Conheces? O The Box, tipo, coloca lá todas as tuas despesas automaticamente. Só tens que ligar o teu banco a essa aplicação. E é uma aplicação também de um banco. Portanto, é mais ou menos confiável. Boa. Primeiro, então, não consigo... Como é que é? Não consigo gerir se eu não consigo medir. Pronto, medir. Já sei ali mais ou menos o que eu gasto por mês. Segundo passo. Consoante isso, tu sabes quanto é que tu precisas no teu fundo de emergência. Boa. E defines. Para mim, o mínimo são 6 meses. Ok. Portanto, aí já tens o descargo de consciência que acontecer o que acontecer, tu tens ali 6 meses ali garantidos. Ok. O outro passo, a melhor altura para começar a investir é ontem. Portanto, seja 100 euros, seja 50 euros, 1000, 2, 3, 4, 5, é começar. E recomendo sempre começarem pelo SP500. Tens aquela parte, temos de investir em nós. Não precisas de pagar por conhecimento. Internet tem tudo de graça. Tens um site super completo. 98% é free. Chama-se investopedia.com. Legal. E tens do A a Z e ainda dá 4 voltas. Boa. Portanto, temos o grupo de Discord. Sim. Investidores. Grupo de Investidores PT. Chapter 3. Exatamente. Vai falar diretamente com o cara aí, ó. Portanto, o pessoal mal possam, dinheirinho no SP500. Boa. Corretora na Europa, eu recomendo a DEGIRO. Ok? DEGIRO? Sim. DEGIRO. DEGIRO, tá. Porquê? As comissões são super baixas. Não tens comissões de custódia, ou seja, não pagas nada mensalmente por ter as ações lá. Tá. Ok? E eles agora têm uma proteção de dinheiro em conta até 100 mil euros. Não dinheiro investido, dinheiro em conta. O que significa isso, proteção? Por exemplo, caso aquilo for tits up, não é? Tipo, se acontecer qualquer coisa que aquilo exploda, não é? Tá. O fundo de garantia europeu garante-te 100 mil euros. Até 100 mil euros. Atenção, sim. 100 mil euros lá, não 100 mil euros investidos. Ok, entendi. Pronto para investir. Dinheiro não investido. Sim. Essa corretora seria para eu começar a investir, por exemplo, no SP500. Sim. O fundo de emergência. Eu pego ele ali 6 meses, descobri, são 1.000 euros que eu gasto por mês. Então, vou pegar 6 mil euros. Tu aconselha colocar onde? Naquele nível básico, né? O teu nível já de ouro, de... Não. Num banco ou numa conta diferente da nossa conta corrente. Longe da vista, longe do coração. E tá aí, ó. A dica aí, ó. Se eu abrir a minha app
do banco e não vir aquele dinheiro lá, eu não vou ter a vontade de usar. Por que ninguém me ensinou isso mais cedo, cara, quando eu era mais novo? As nossas contas correntes devem ter tipo o mínimo indispensável, tipo só o dinheiro para as tuas despesas daquele mês. Tu sabes, não é? Tipo, que se precisares, tens outros sítios onde consegues ir buscar o dinheiro. Mas se só tiveres uma quantidade limitada, obriga-te a gerir. Perfeito. E ser mais consciente dos teus gastos, não é? Pega essa dica aí, ó, de graça. A próxima ele cobra, hein? Repara, numa das coisas que eu vi quando comecei a tomar mais controle das minhas coisas, por exemplo, eu percebo que eu derretia muito dinheiro em jogos de Steam, derretia dinheiro no Spotify, derretia dinheiro no Netflix, tinha mais não sei quantos... Tá falando de mim, não? Ó, pá, como é que o cara tá sabendo que eu tô gastando dinheiro? Aquela subscrição, e depois aquela subscrição, e depois aquela tipo, subscrição. E depois eu cheguei-me a perceber, tipo, pá, eu nem uso tanto o Spotify, nem uso tanto o Netflix, será que realmente preciso? Experimentei cancelar aquilo. E de repente passa um mês, 2, 3, ok, realmente. Se calhar... Os podcasts não têm publicidade no Spotify, malta, portanto não se preocupem. Não tem, não? Não tem, não. No Spotify os podcasts... Então podem cancelar. Portanto, eu aí apercebi-me que também poderia poupar todo aquele dinheiro. Pá, se calhar eu tenho mais jogos do que alguma vez irei jogar no Steam. Eu também estou contigo. Porque era tipo aquela, vem as promoções do Steam. Os saldos. Já, não, eu... Vou garantir aqui o meu, né? Tipo, eu tinha estes jogos que queria todos. Eu vou jogar isto eventualmente. Nunca jogo. Portanto, se joguei tipo 15% de... E lá na Steam tá lá a barra de rolagem pequenininha, né? Exato. Você nem lembra mais que jogo você comprou, é isso? Portanto, também agora não tenho tanto tempo para jogar, à medida que, não é, que me fui interessando por outras coisas, o tempo... Ou melhor, deixei de ter tanto interesse em jogar e todas essas coisas, se nós tivermos a ver, nós conseguimos poupar imenso dinheiro e esse dinheiro pode ser canalizado para investimento, parecendo que não, se fosse 50 euros todos os meses e, por exemplo, temos o subsídio de férias, temos o 13º mês, em vez de 50, se conseguimos pôr tipo 100, todas essas coisinhas aqui é literalmente tipo, todo o euro conta. Quanto mais conseguires, 8% anualizado. A de giro tem um senão que é, não consegues comprar ações fracionárias, ou seja, só consegues comprar uma unidade completa. Tens outro broker, e agora isto é importante, que se chama Trading 212. Okay? Estes gajos permitem tu poderes comprar tipo 0,1 por 1 de um ETF do SP500. Portanto, literalmente, se tiveres €1 para investir, consegues investir €1. Entendi. Na De Giro, por exemplo, se eu fosse hoje comprar uma ação completa, uma ação toda do SP500, quanto que tá? Quanto que eu teria que ter? Eu acho que está nos 300 e qualquer coisa euros. Ok, tem uma diferença aí, né? Também existem diferentes ETFs, não é? Sim. Se calhar alguns ETFs são construídos de uma maneira diferente e estão fracionados de uma maneira diferente, em que se calhar custa 50 euros. Mas é boa dica, né? Boa dica, ó. Quiser começar de baixo, né? Às vezes investindo um pouquinho fracionado, não vai na De Giro, vai na Trading 212. Nem conheço essa do Trading 212, é isso? Sim. Essa dica ainda é melhor no caso de ações individuais. Por exemplo, a Amazon está a quanto? 2.000, 3.000 euros? 3.300, acho eu. Está um preço ridículo. Se tu começares a investir e de repente quiseres investir na Amazon e só puderes comprar uma ação, ou melhor, o mínimo que podes comprar é uma ação, tens que investir 3.000 euros. Nunca na vida, não é? Certo. Então comprar ações fracionadas da Amazon, por exemplo, comprar 0.01 da Amazon, já te ajuda muito mais. Gastares 300 euros em vez de 3.000 é especialmente útil nesses casos em que as ações são muito, muito grandes, não é? É isso. Caminhamos para o final. Aqui foi uma aula de investimentos. Eu esqueci-me do meu bloco de notas. Não, eu já vou aqui assistir de novo depois para poder começar aí no Beabá. Agradeço a presença aí. Vocês estão assistindo a gente aí, quiserem contactar diretamente o Thiago, eu vou deixar aí normalmente deixo o Instagram ou o Twitter, mas assim, se quiser falar direto com o Thiago,
é lá no Discord, Grupo de Investidores PT? Sim. E Chapter 3 lá e sim. já fala direto com ele, já se disponibilizou aqui a ajudar quando estiver lá. O grupo já é uma comunidade ali para se ajudar. Então não deixe aí. Você que está do Brasil também, Discord pode entrar à vontade, né? Sim. Aliás, temos bastante pessoal lá. Portanto... Por isso vocês estão falando planilha já, né? Também. Ele diz cara, planilha. Também. Eu sempre trabalhei com um monte de pessoal do Brasil, portanto para mim é normal. Planilha já é normal, né? Sim. Pronto, é isso. E é isso. Fechamos por aqui. Deixa uma like, aula hoje malta, aí. Subscreve o canal, É fala isso. aos amigos, manda este vídeo para aquela malta, para a família, manda para a malta que quer saber mais sobre investimentos. E qualquer pergunta podem ir diretamente ao Tiago. Claro. Deixem nos comentários. E se tiverem sugestões de próximos convidados, próximos isso, temas, também deixem lá nos comentários. Eu arrisco a dizer que hoje foi a parte básica. A gente pode voltar aqui. Aí, o Thiago confirmou. Sim. 1.0, podemos ir para o curso avançado. Isso. Depois. Aí quando a gente vier daqui a uns 6 meses, que aí eu vou estar já um pouquinho melhor, para eu também não ficar aqui só ouvindo vocês dois falar, daqui a um tempinho a gente chama o Thiago de novo aí para falar um pouquinho mais avançado, né? Eu tenho muito para. Depois vamos ter que começar aqui a pôr coisas na televisão. Ele vai nos ensinar como é que se olha para os gráficos. É um isso. curso todo muito mais avançado. Mas Isso. ele já me deu o trabalho de casa. Para ir pesquisar e para ir aprender mais. Pá. Boa. Muito obrigado por teres vindo Obrigado. cá a partilhar a tua experiência. Pá. Foi brutal Valeu. mesmo.